Fala pessoal, o vídeo de hoje é uma reflexão que eu vim aqui conversar com vocês. Dá para viver bem em Portugal ganhando um salário mínimo, que é o que muita gente aqui no país ganha, até mesmo os próprios portugueses, dá para viver com 705 euros menos descontos por mês aqui em Portugal. Assista esse vídeo até o final que eu vou estar trazendo opiniões de diversas pessoas que eu conversei na internet para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Então, a primeira matéria que me inspirou para estar fazendo esse vídeo e estar trazendo essa reflexão, né? Para quem não mora aqui e planeja vir para cá, eu acho que é importante você conhecer a realidade econômica do país e a realidade de muitas pessoas que vivem aqui, né? Porque quando a gente mora em outro país, com outra cultura, às vezes a gente pode acabar tendo uma impressão equivocada de como é a vida, né? E fotografias de rede social, sinceramente, a gente não quer dizer muita coisa. Na verdade, é mais maquiagem, né, do que o que realmente se passa e acontece aqui no país. Bem, a primeira coisa que me chamou a atenção, como vocês podem estar vendo na tela, foi essa matéria que saiu no jornal Expresso, que foi feita essa pergunta, né, se dá para viver com salário mínimo aqui em Portugal. E essa portuguesa respondeu que sobrevive, né, você não tem uma vida, né? Apesar de falarem muito sobre essa qualidade de vida que tem aqui no país, da qualidade da saúde, uma série de outras coisas, ela disse que com salário mínimo você sobrevive, né? Tanto que ela falou assim: acabamos por só ter maneira de sobreviver, porque lazer não existe, ou se existe, temos de cortar no importante. Aí quando eu vi essa matéria, né, e também conversando com pessoas no dia a dia, aí eu fui para aquela plataforma Quora para pesquisar um pouco mais, né, sobre isso. E muitos portugueses, eles responderam, né, teve um que acabou por dizer a mesma coisa. Não se vive, sobrevive-se. E compartilhou uma matéria de um prédio que pegou fogo em 2021 e esse edifício estava morando com muitas pessoas, né? Estava sobrelotado, né? Aí outras pessoas também responderam a mesma coisa. Alguns ainda pontuam, né, que se você vive no grande centro urbano, né, que é Porto e Lisboa, o seu custo de vida vai ser muito maior. Principalmente se você tiver que pagar um arrendamento, ou então se você tiver que pagar uma prestação, né? Caso o imóvel seja comprado e financiado, você tem que pagar uma prestação com um valor elevado, né? Porque tem pessoas que conseguem dar uma boa entrada e pagar uma prestação mensuável, mas nem sempre essa é a realidade. Às vezes a pessoa paga uma prestação de 500 euros, por exemplo. Se o salário mínimo é 705 menos descontos, como se vive, né? O que comem, o que fazem, quando são, sabe? Que nem tipo Globo Repórter, como são, como vivem, de onde vem. Realmente fica complicado, né? Aí essa pessoa aqui falou que se viver afastado dos grandes centros, né, viver mais para uma região do interior, você pode sim conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Até porque aqui em Portugal é muito comum você ver, não nos centros urbanos, mas se você afastar um pouquinho, você vai ver que as casas, né, no quintal, as pessoas costumam ter horta, né, com árvores frutíferas, ervas aromáticas, né, enfim. É uma maneira também de você conseguir diminuir o seu custo com alimentação, né, e aumentar o seu grau de subsistência, né. Vamos ver as próximas opiniões. Também outro português também compartilha a mesma opinião, que vive-se muito mal. Ele ainda especifica um pouco mais aqui, que a pessoa não pode ter vícios, a pessoa não pode ter carro, nos produtos no supermercado tem que comprar só o essencial. Enfim, vamos às outras opiniões.
Esse aqui também compartilhou dessa mesma opinião, que no grande centro urbano é mais difícil e afastado é melhor. Só que ele acrescenta aqui a seguinte informação. Só que vamos nos atentar aqui que essa pessoa é formada em Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, em 1997, ou seja, um advogado, não é uma pessoa com uma profissão operacional, né? Já é uma pessoa com uma profissão que requer um pouco mais de conhecimento. Aí ele acrescenta aqui que apenas 25% dos trabalhadores em Portugal ganham o ordenado mínimo. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, qual é o dado estatístico, qual é a fonte dessa informação, mas foi o que ele disse aqui. Ele falou que o salário médio do país, ou seja, somando todas as pessoas com todos os salários possíveis e dividindo, que o salário médio é 1.361, ou seja, quase o dobro do salário mínimo. E que geralmente o ordenado mínimo é um início de carreira. Bem, isso quando realmente é uma carreira, que por exemplo é o caso dele, que é um advogado, mas pessoas do nível operacional, por exemplo, pessoas que trabalham em restauração, né, o atendimento em restaurantes, pessoas que trabalham com indústrias, faxina, limpeza, enfim. Eu não sei se é só 25% das pessoas do país que ganham salário mínimo. Eu realmente não sei de onde ele tirou essa informação. Mas ele concorda aqui que se tiver sozinho a vida fica difícil, principalmente se tiver que pagar uma renda, um aluguel, né? Na opinião dele, se você tiver alguém para rachar as contas, fica um pouco mais fácil, porque um paga as contas fixas e o outro paga as contas variáveis, né? Que são essa questão de lazer. Mas nem sempre é assim, né, gente? Até porque às vezes a família acaba tendo filhos, enfim. Uma outra opinião aqui. Esse aqui já foi um pouquinho mais dramático, né? Mora mal, come mal, passeio só em praças públicas, shopping jamais, só para olhar vitrine. Esse aqui foi mesmo assim bem radical. E essa moça aqui, pelo que eu percebi, ainda não mora aqui em Portugal, mas ela conhece 3 pessoas que moram em Portugal, vivem com o salário mínimo e dizem que não querem voltar a viver no Brasil. E só vem de férias de vez em quando. Bem, essa moça disse que conhece 3 pessoas que vivem com salário mínimo aqui e estão super felizes da vida. Assim, realmente, se a gente comparar com o Brasil, com o salário mínimo do Brasil e como as pessoas vivem com o salário mínimo do Brasil, acaba sendo tão uma questão de sobrevivência tanto quanto aqui. E pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, eu encontrei naquele site economista.pt, eles fizeram como se fosse um roteiro, né? 8 dicas para quem vive com salário mínimo aqui em Portugal, né? 8 dicas para que você consiga administrar melhor o seu dinheiro e que ele possa durar o mês inteiro e não acabar apenas na primeira semana, como acontece, né? Geralmente a gente que ganha pouco, já dá os primeiros 5, 10 dias, o salário já foi, o resto do mês a gente sobrevive, né? Vive na base de fotossíntese. E eu achei essas 8 dicas interessantes, assim, eu vou até deixar o link aqui na descrição, caso você queira ler um pouco melhor essa matéria. Eu achei interessante porque é uma coisa que a gente faz no Brasil e é até a nossa rotina. Inclusive, eles usam até expressões brasileiras nesse artigo. Bem, uma dica, assim, que é fundamental, assim, que eu achei bem interessante, que é aproveite todas as ajudas. Aqui em Portugal, existe uma série de benefícios sociais, como por exemplo, passe social a transporte público, né? Quando você consegue comprovar que você tem pouca renda, você consegue ter um benefício social para isso, tarifa social da internet, para pagar a internet com um valor mais acessível, a eletricidade, a água também possuem tarifa social, preços especiais para as creches. Uma segunda dica que eles deram, que isso a gente também domina muito no Brasil, que é você aproveitar os descontos no supermercado, né?
Por exemplo, quarta-feira é dia da carne no mercado, por exemplo. Aí a carne estava em promoção. Aí no outro dia era o dia das verduras. Então, assim, é você virar caçador de promoções e descontos no supermercado e você fazer a sua rotina alimentar baseado nos descontos. Ah, a promoção hoje, aqui em Portugal é um pouquinho diferente, a promoção hoje é do peixe. Então vai todo mundo comer peixe. A promoção hoje é das verduras, vai todo mundo comer verduras. Isso é uma coisa que a gente tira de letra no Brasil e também acontece aqui. E é uma dica que eles dão nessa matéria. Outra dica interessante que eles deram é não tenha vergonha de comprar barato. Né? Que aqui tem muita loja de chinês, muita, com preços bons e produtos bons. Aí eles indicam, né, que você não tenha vergonha de comprar na loja dos chineses, comprar em feiras. Aqui tem muitas feiras sábado, às vezes na sexta, no domingo. E você vai nesses locais mesmo e compra porque possui um preço mais acessível. A quarta dica que eles dão aqui é você comer os frutos de época. Né? Aqui no Brasil, não me recordo se tem tanto isso, mas aqui em Portugal, as estações são muito bem definidas, né? O verão, o outono, a primavera, o inverno. E existem determinados frutos que dão em determinada época. Aí eles recomendam que você compre os frutos da época, porque geralmente eles serão mais baratos, né? Com preço mais acessível, justamente pela fartura da época, né? A quinta dica que eles falam é faça omelete sem ovos. Eu achei essa expressão bem engraçada. Mas é mais ou menos o seguinte, você entender um pouco sobre a questão nutricional. Se a carne, se a proteína estiver muito cara, veja algum alimento que possa substituir essa proteína, né? Aí eles dão até o exemplo de, não pode comprar carne, então consuma um grão de bico, né? E essa questão nutricional, hoje em dia a gente consegue pesquisar fácil na internet, porque todo mundo tem acesso à internet hoje em dia. A sexta dica que eles dão é multiplique. Aí eles pegaram uma expressão nossa que eu achei fantástica. Pôr mais água no feijão. Venha, chegue, se achegue, porque a gente coloca mais água no feijão. É muito comum essa expressão no Brasil. Aqui eles falam, coloque mais farinha nas pataniscas. Pataniscas, depois eu fui até pesquisar, é como um petisco de bacalhau frito, por exemplo, que bacalhau aqui já é um peixe comum e com um valor acessível, diferente do Brasil, né? Até mesmo por uma questão de exportação desse alimento, né? A sétima dica, que foi o que todo mundo falou lá no Cora, abdique-se dos luxos. Ou seja, se for sair de casa, né, for para algum local, por exemplo, vai pra praia, em vez de você comprar coisas na praia, leva o seu lanche de casa, entendeu? Há quem, por exemplo, só sai de casa depois de já ter se alimentado, em vez de gastar dinheiro jantando fora ou comendo fora, ou seja, a pessoa se abdica dos luxos. E a oitava dica que eles dão é uma dica meio que psicológica e emocional, que eu acho que tem que valer para tudo e não apenas para isso, que é não se compare com os outros, né? Hoje em dia, com essa questão da rede social, todo mundo postando foto, tá com a vida linda, maravilhosa, tudo maquiagem. A verdade é que é tudo maquiagem. E não se compare com aquilo, né? Não tente viver uma vida que você não possa ter, né? Viva a sua vida dentro das suas limitações e não se compare com a vida dos outros. Bem, eu achei essas dicas interessantes, eu achei essas dicas bem reflexivas. Em comparação ao Brasil, né? Realmente existe essa questão do poder de compra, mas assim, honestamente, desde que teve essa questão da pandemia, os preços subiram, né? A inflação subiu muito na zona euro, né? Inclusive as taxas estão para subir, né? Que é a principal taxa, o principal índice que eles seguem aqui é o Euribor. E essa taxa está subindo, né? Inclusive vai subir, por exemplo, as prestações dos imóveis, né? Da taxa de financiamento, vai tudo subindo. E no mercado também você já consegue perceber que o preço dos imóveis, o preço dos alimentos,
subiram bastante, né, em comparação ao período antes da pandemia. Então, assim, esse poder de compra que muito se falava, né? Ok, o salário mínimo em Portugal é um dos mais baixos na Europa. Sim, ele é. Mas se falava muito, mas o custo de vida é baixo. Menos pelo arrendamento. Ok, o arrendamento continua alto, só que agora as coisas mudaram, o cenário mudou. E tá mais apertado, as contas estão mais apertadas. Vai chegando no final do mês, o número na conta bancária vai ficando pequenininho, porque quando você vai no mercado, as coisas estão mais caras e isso é perceptível, né? Nós temos até um cliente nosso aqui que fez um NIF com a gente. Ele veio da Irlanda para cá, porque a Irlanda, segundo ele, tem um custo de arrendamento muito alto, tem, enfim, uma série de coisas muito caras. Aí ele chegou aqui achando que Portugal tinha um custo de vida mais baixo. Gente, realmente tinha, né? Só que as coisas mudaram, né? Nada é para sempre, nada é eterno. E ele chegou até a comentar, ele ficou aqui 3, 4 meses e preferiu voltar para a Irlanda, porque ele já tinha uma vida pré-estabelecida lá. E ele achou que aqui em Portugal o dinheiro que ele ganhava, né, em home office, trabalhando para a Irlanda, ia render mais. Só que ele mesmo comentou, você acredita que o supermercado em Portugal tá mais caro que na Irlanda? Pois, eu falei assim, eu acredito, né, porque realmente está subindo, né? Mas aí não é só Portugal, né? É a União Europeia inteira, na verdade é o mundo inteiro, né, que está sofrendo com essa questão da inflação e de uma série de outras coisas ruins que aconteceram durante a pandemia. Então, assim, em comparação ao Brasil, esse poder de compra já não é mais tão grande assim como era. E eu acho que é uma questão que a gente tem que refletir, né? Mas se é para passar a necessidade do Brasil, eu prefiro passar a necessidade de Portugal. Ok, perfeito. Então esse vídeo pelo menos te trouxe para a luz da consciência de que além da questão cultural, além da dificuldade também de encontrar trabalho, também pode existir a dificuldade financeira. É importante que quando você planejar a sua mudança aqui para Portugal, você tenha consciência disso e que você venha preparado financeiramente, psicologicamente e emocionalmente, não só você, mas quem vier com você, né? Sua família, sua companheira, enfim. É isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Dá para viver com um salário mínimo aqui em Portugal? Fala para mim a sua opinião, que eu tenho interesse em saber, assim como eu me interessei nesse site, o Quora. Comenta aqui, interage, vamos conversar, vamos debater sobre esse assunto, porque isso é bom para trazer as pessoas para a luz da consciência e elas virem aqui para Portugal com o pé no chão. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sininho para você receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Até o próximo vídeo!